Vamos começar. Eu quero primeiro saber como vocês se conheceram. Gente, tem tanto tempo. Então prepara aí o tempo, vamos lá. Meu Deus, muito tempo. Eu tenho 32 anos. Quando eu conheci a Cássia, eu devia ter uns 12, 13. Caramba. 13, eu acho que você já tinha 13, né? Acho que eu tinha 13 anos. Então, lá se vão São uns quase 18, 20, né? uns Quase. 18 anos. Não sei fazer mais matemática essa hora, né, gente? Mas já se vão quase 20, né? Quase 20 anos de história. Muito tempo juntas. E nós éramos duas meninas. E vocês se conheceram na escola? Na escola. Nós tínhamos uma amiga em comum, uma grande amiga nossa em comum, é nossa amiga até hoje, a Camila. A Camila era amiga da Cássia, era minha amiga, e por conta disso a gente se conheceu. E a gente não se largou nunca mais. Durante essa amizade, a gente teve vários momentos, como qualquer outra amizade, de estar bem grudadinha, de cada uma estar vivendo mais a sua vida. A Magda, ela casou mais cedo, então as coisas mudam, né? A rotina muda. Eu já fiquei mais solteira um pouco mais tempo, e então cada um seguia ali os seus afazeres, mas a amizade, ela nunca ficou esquecida. Realmente era aquela amizade que, independente da distância, quando nós estávamos juntas, era a mesma coisa. Eu confidenciava tudo pra ela a mesma coisa, ela chamava atenção no que ela tinha que chamar, porque ela sempre foi isso, né? Ela sempre teve esse espírito de mãezona, de chamar a atenção, de falar as coisas. E sempre muito direta, né? Sempre muito direta. Eu sempre muito menina, demorei um pouquinho para dar uma amadurecida, mas faz parte do processo também, tá tudo bem. E isso, a nossa amizade foi se fortalecendo cada vez mais ao longo dos anos. E isso na escola, né? E esse comecinho, assim, de amizade, né, quando nós éramos ainda duas meninas, estávamos conversando sobre isso há pouco tempo. Eu fui uma adolescente difícil, de temperamento forte, um pouco incontrolável, um pouco rebelde. E apesar de toda a minha rebeldia, a Cássia sempre foi ali o meu norte, né? Quando ninguém queria falar comigo, ela era a pessoa que estava ali para falar: você está errado. Abaixa a cabeça, reconhece. E ela sempre foi uma das poucas pessoas que eu dava voz, que eu permitia que falasse, que eu de fato escutava, né? A gente sempre fala muito que a nossa amizade, ela foi escolhida por Deus, assim, né? Nós tínhamos que caminhar juntas, nós tínhamos que viver uma vida juntas. E lá atrás, quando eu era uma menina ainda muito sem direção, muito perdida, muito rebelde, passando por uma situação muito difícil. Eu me lembro que no meu primeiro relacionamento foi um relacionamento muito abusivo, e Cássia foi um fator determinante ali para que eu não continuasse naquela relação, para que eu conseguisse enxergar que o que eu vivia ali era um abuso. Então, era uma menina na época de 13 a 15 anos eu tive esse relacionamento. Então, eu de fato era uma menina que já tinha um namorado, que era muito, né, abusivo naquela situação. E Cássia foi a pessoa que falou: acorda pra vida, vamos lá. Apesar de muitas outras pessoas terem falado, a maneira com que essas pessoas falavam comigo, para mim nunca foi algo que eu conseguisse considerar. Mas a maneira que ela se colocava para falar comigo sempre foi a pessoa que eu dava ouvidos. Então era afinidade, era confiança. Até hoje, como né? Eu sempre confiei cegamente nela, então o que ela falava para mim tinha muito peso. Então ela me ajudou muito, e de lá para cá não foi diferente, né? Isso é muito lindo de ver, né? Porque vocês são extremamente opostos uma da outra, né? Vocês são muito diferentes, então eu acho que as coisas realmente se completaram aí, e que bom que isso aconteceu.